Oi, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Acordar. Antes de tudo, quero dar uma pequena explicação para vocês o porquê da minha parceira Bárbara não estar aqui hoje com a gente. Ela teve um pequeno probleminha pessoal, mas no próximo episódio ela estará aqui. Hoje nossa convidada é a Marcele, ela é madrinha do nosso Jantar das Mães Empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Marcele. Muito obrigada, Letícia. Eu tô bem honrada pelo convite, porque é uma coisa que mexe muito comigo, né? Além de mãe, sou empreendedora, entendo das ferramentas, ainda estou no processo de crescimento também. Sim. E eu acho bem importante participar desses eventos. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, participe do jantar, vai ser maravilhoso, é um presente para vocês. Com certeza, vai ser muito bom. E Marcele, a gente sempre começa com a pergunta-chave aqui. Quem é você sem ser a empresária, sem ser a empreendedora? Quem é você lá no fundinho do coração? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas não conseguem dissociar a imagem da empresária da pessoa. Mas eu sou Marcele, filha amada de Deus, em primeiro lugar. Sou mãe, sou amorosa, sou carinhosa, sou uma excelente pessoa, uma excelente amiga. Eu sou uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, buscando ser melhor, tanto para mim quanto para as pessoas que me rodeiam. Sou muito compreensiva. É isso. Ai, que bom. Eu sou essa pessoa. Gente. Ai. E vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua história aqui. A gente vê sempre que você é advogada, né? Antes Sim. de tudo, acho que começou sendo advogada. Como que foi isso? Sempre foi um sonho? Olha, vou te dizer que nem sempre foi advocacia. Eu trabalhava no ramo da estética, da beleza, né? Minha família inteira veio dessa área. E aí, eu falo que o direito surge na minha vida pelos motivos errados, mas da maneira que tinha que acontecer. Sim. Né? Por que eu falo que é pelo motivo errado, mas era uma coisa que tinha que acontecer. Eu trabalhava em Cuiabá, e aí o que aconteceu? Eu ainda não tinha o conhecimento do autoconhecimento de quem eu era de verdade, né? E eu deixava o bichinho do ego me picar, né? E eu atendia muita gente com condição financeira muito superior, né? Pessoas milionárias mesmo que eu atendia nessa clínica de terapia alternativa. Do Dr. Marco Aurélio Ribeiro. Trabalhei muitos anos. Fui num evento um dia, e uma das mulheres que eu atendia foi me apresentar para o marido, como assim, ele perguntou quem eu era e ela foi e falou assim, essa pessoa que me atende, nem o meu nome ela mencionou, né? Aí eu falei assim, um dia eu vou ser doutora, você vai lembrar do meu nome. Olha só, gente, olha o ponto, onde começou isso? Eu falo que foi pelo motivo errado, mas que deu muito certo. Que deu certo, com certeza. Porque a gente às vezes precisa de um cutucãozinho no ego, um cutucãozinho pra tirar a gente da zona de conforto. Com certeza. Porque eu tava naquela profissão que eu já não tava querendo mais, não sentia mais tocar no meu coração, eu tava muito sobrecarregada. E aí eu falei assim, não, eu quero uma nova oportunidade. E o que eu vou fazer? Né? E aí eu falei assim, eu já tinha, meu ex-marido era advogado, minha ex-sogra eram advogados, né? Veio uma família, né, já nessa área. Eu falei, eu vou fazer direito, eu vou ser advogada também, eu quero ser doutora. Eu quero ser chamada de doutora. Que ótimo! Mas essa é a história. Fiz direito, terminei direito, né? E inclusive, gente, vou te contar uma coisa pra vocês. Passei na prova da ordem no dia do baile. Olha só! Saí do baile em 4 horas da manhã, meio-dia era a prova, no final do dia, a hora que eu fui corrigir, eu estava aprovada na primeira fase. Olha só! Eu falei assim, gente... É uma vitória mesmo. É uma super vitória. Todo mundo falava assim, não acredito, você vai fazer essa prova? Ninguém no baile, né, no dia, falou assim, vou fazer na próxima, vou curtir o baile. Eu falei, não, eu vou curtir o baile e eu vou fazer essa prova. Passou, não passou, tá tudo bem, eu sigo em frente, levanto, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Exato, com certeza. Só que a hora que eu sacudi a poeira, menina, eu tava aprovada. Ai, muito bom. Foi bom. E hoje você não trabalha mais nessa área ou ainda trabalha? Subestabeleci todos os meus casos quando eu falei assim que direito também parou de fazer sentido na minha vida. Não pelos obstáculos, mas é que eu sou formada em direito, pós-graduada, especialista em direito do trabalho e civil e processo civil. Aí aconteceram tantas coisas que foram me deixando desgostosa da profissão, porque eu vi que tinha muito ego envolvido. O direito, essa área jurídica tem muito ego.
E aí, quando eu precisava de resolver qualquer coisa muito importante para um cliente meu, sabe quando você tem que ficar entrando na sala, pedindo benção? Não é que é se humilhando, né? Porque essa não é a palavra. Mas você vê que às vezes a pessoa tá com direito de verdade, isso não acontece, justiça não acontece. E aí parou de fazer sentido para mim também. E no meio disso, porque o direito sempre teve junto com a educação na minha vida. E eu amo a educação. Eu amo interagir com pessoas. Minha personalidade é influente e dominante. Eu lido com pessoas, eu amo pessoas, você imagina. Eu gosto de falar. Sim. E aí eu vi que na educação isso me completava. Me completa até hoje. Só, gente. Muitos anos, mas eu parei de advogar. Eu fiquei advogando durante 9 anos. Até que eu cheguei e tomei uma decisão. Vou parar. Eu sou assim, bem decidida. Eu vou parar. Parei. Sim. E tá dando certo. E é isso. Gente, e assim, pra quem não tá entendendo aí um pouquinho, a Marcele hoje, ela tem 2 faculdades, a Unopar, aqui na Barra e em Caiapônia, e são referências, assim, porque é uma forma de ensino que agrega todo mundo. Eu mesmo vivo olhando lá e falo, cara, esse curso eu tenho vontade de fazer. Nossa, esse também, porque tem tudo. E é super acessível, você consegue fazer de uma forma muito tranquila, mas é uma faculdade. Então, assim, você vai passar por toda essa experiência, por tudo que você precisa fazer, mas é possível encaixar na rotina de todos. Então, assim, fala um pouquinho pra gente. Acho que você vai saber falar melhor do que eu até. Exatamente. A Unopar hoje nós ofertamos 80 cursos, dentre eles semipresenciais e totalmente online. Dos semipresenciais, nós temos engenharia civil, agronomia, enfermagem, biomedicina, né? E os demais já foram para a área totalmente online porque as pessoas querem o online. Por mais que eu tente oferecer pedagogia, recursos humanos, ciências contábeis, engenharia mecânica, elétrica, todos esses cursos eu tenho, as pessoas não querem mais sentar no banco da faculdade. Elas querem o totalmente online. Sim. E como enfermagem, biomedicina, agronomia ainda não estão no 100% online, graças a Deus, porque eu acho que também tem algum limite, né? Sim. Esses eu tenho no semipresencial e graças a Deus estamos com turmas lotadas nas 2 unidades, tanto Barra do Garças quanto Caiapônia. E quando chega uma pessoa para se matricular ou não sabe o que quer na faculdade, fala, eu quero um curso tal. Lá na minha recepção, nós somos treinados para receber aquela pessoa e entender qual vai ser a utilidade desse curso na vida dela. Porque se ela falar que eu quero para isso, eu quero para concurso público, mas eu quero, não sei. Nós vamos sentar com ele, vamos fazer um estudo do caso dele, saber se realmente ele vai ter sucesso nesse caminho, se é o curso adequado para ele, para o caminho que ele quer percorrer. Então a gente vai sentar, vai orientar. De repente a pessoa chega lá querendo fazer educação física e vai fazer enfermagem, muda para enfermagem e fala, cara, é isso que eu quero para minha vida. É esse ganho que eu quero, porque às vezes a pessoa tem ilusão, eu quero ganhar tanto. Fala, quanto você quer ganhar? Aí a pessoa fala assim, eu quero ganhar 8 mil, tá, mas essa profissão aqui, não sei se você vai conseguir alcançar esses ganhos. Essa profissão dá isso, abre seu leque para concursos, para você trabalhar fora ou trabalhar aqui, é uma profissão que está mais em alta. Por que você não pensa um pouquinho? Depois a gente volta a conversar. A maioria já fecha ali mesmo, né? Eu imagino. A maioria já fecha. É Mas o que acontece? Nos nossos cursos semipresenciais, igual enfermagem, agronomia, nós temos todos os laboratórios aqui no polo, nos 2 polos, né? Então tem o laboratório digital, tem um laboratório multidisciplinar, onde eles fazem todas as atividades de química, física, tem um de solos, né? Química orgânica, N disciplinas, gente, é muita coisa, mas não vou lembrar agora que não. Tem o laboratório de solos, né, que é para agronomia, e tem os laboratórios de saúde, biomedicina e estética, biomedicina e enfermagem. Biomedicina e enfermagem permeia todos eles também, né? Perfeito. Aí o que acontece? A seriedade da Unopar, que é um semipresencial, com aula uma vez por semana, ou até às vezes 2, nós somos muito mais fiscalizados que qualquer outra instituição presencial de ensino superior. Por quê? Antes de qualquer aula, eu adoro falar isso, porque ninguém tem noção. E quando entra no nosso prédio, eles conseguem entender a dimensão da fiscalização e da seriedade das aulas que acontecem lá na Unopar. Sim. Dentro de todos os laboratórios, nós temos câmeras. E essas câmeras são monitoradas por supervisores, tanto da Unopar
quanto do MEC. Então, nós somos vigiados. Então, nossos alunos, antes de entrar para a sala de aula, para aquele laboratório específico, eu entro no sistema chamado Place, eu lanço a disciplina que vai acontecer, os alunos de que turma vão estar naquela sala, e aí todo o sistema de fiscalização entra em ação naquele horário. E eles ficam vendo se os alunos estão na sala, se todos estão lá. Tem que preencher um checklist das atividades que foram feitas. A presença, eu tenho que enviar nesse sistema, tirar a foto além daquele vídeo que eles estão vendo em tempo real. Se isso não acontecer em tempo real, não acontecer em tempo real, o auditor vai entrar em contato comigo e falar assim, cadê os alunos que não estão no laboratório? E eu vou responder uma sindicância. Gente, então, nunca imaginei, gente. Eu falo que uma presencial tem essa fiscalização? Jamais, né? Jamais. Pois é, não tem. E antes de iniciar o semestre de aula, eu passo também por uma auditoria pente fino. Essa auditoria pente fino, eu tenho que até colocar agulha. Todas as disciplinas que vão acontecer, que eu vou precisar dos simuladores de bonecos, de injeção, de bebê, de todos os simuladores na área da enfermagem ou das outros cursos, eu tenho uma lista enorme de insumos, materiais e descartáveis que eu tenho que preencher todas, senão as aulas não podem acontecer, eles cortam o meu repasse. Olha isso, gente. Eu falo que por trás a gente nunca tem noção, né? Exatamente. Então, assim, eu fico em cima de tudo, eu que realizo todas as compras, os orçamentos, de tudo. Eu pego em tudo e faço essa organização para dar tudo certo. E assim, quem quer fazer o 100% online? É uma plataforma, é um aplicativo, é um site? Como que funciona esse passo a passo aí? Então, a Unopar está flexibilizando bastante o acesso ao aluno na faculdade por aplicativos, né? Para ele conseguir estudar pelo celular, para ficar bem fácil, né? Mas eu falo que, antes de fazer matrícula, vai no polo, conversa, visita a unidade. Eu gosto desse contato, porque a pessoa vai entender que lá ela tem um apoio presencial de manhã, tarde e à noite, porque eu abro os 3 períodos, né? E ele não vai ficar perdido, porque tem muita instituição totalmente online que não dá suporte nenhum, nós damos suporte. Então eu quero que a pessoa vá lá, tenha essa experiência com a gente, vê pessoas, porque nem tudo é online. Né? A gente tem que entender, ele tem que entender que lá ele vai ter um suporte, vai ter esse cuidado, base, né? Exatamente, tem que ter, porque ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. E sistema, por exemplo, nós temos alunos que às vezes nunca entraram em contato com uma plataforma online, e a gente entende que isso é uma dificuldade. Então a gente vai pegar na mão dele, vai ensinar ele o beabá de como entrar no suporte, como ele entrar na plataforma, como ele vai estudar. Então isso é muito importante. Então vai lá na unidade. A gente vai fazer a sua inscrição, né? Você faz seu vestibular, tem que fazer um vestibularzinho. E ali pra frente, a gente pega na mãozinha dele e fala, agora você vai entrar aqui, você vai baixar isso, vai ver isso, e a gente vai explicando. Tem todo um passo a passo. Tem todo um passo a passo, que tem que seguir, porque não é fácil, gente. Não é porque online é fácil, não. Exige dedicação e esforço como uma presencial. Só que você tá no conforto da sua casa estudando. Não, sim, eu imagino assim, começou muito isso na pandemia, né? Eu acredito. Sim. Já tinha um pouco antes, mas eu acho que assim, veio. Quando eu tava fazendo a minha, eu peguei essa parte de pandemia e, gente, virou um caos. Tipo assim, o que teve de pessoas da minha turma, que inclusive era da turma daqui, que reprovaram na pandemia, foi surreal, porque eu acho que tinha isso de ficar perdido, de mexer, de ter que estudar, mas aí não tá presencial, de ter que se ali regular, de ter um passo a passo. Então não é fácil. Seguir um cronograma, né? Exato. Porque a diferença do presencial pro totalmente online, as disciplinas são as mesmas, a ementa é a mesma. Se você pegar da minha universidade, que é 100% online, ou 100% presencial, de uma presencial, mesma carga horária, é tudo igual. De um diferencial que nossos professores todos são doutores. Sim. Né? E tem um acompanhamento com um tutor, que é formado na área, pós-graduado em sala de aula, e mais um tutor online para responder as dúvidas também na plataforma. Então tem muito suporte. Né? E o que acontece? O que aconteceu na pandemia? A Unopar, graças a Deus, como a gente sempre trabalho de formiguinha, a gente trabalhou muito bem, sempre. Não teve um aumento significativo de matrículas. Nós permanecemos na mesma. Sim. Né? Só que
A diferença é a seguinte, na presencial a pessoa vai, ela senta e espera o professor passar aquela disciplina, às vezes nem sabe o que vai acontecer, né? nem sabe, nem escuta, nem sabe o que tá passando. Na online, nós temos um cronograma. Então, são 4 a 5 disciplinas por semestre. Então, ele vai estudar uma por vez. Sim. Ele não estuda todas e faz aquela semana de prova, não. Ele tem 4 encontros presenciais no polo ou totalmente online. E na última semana, que é a 5ª semana, ele vai fazer a prova. Olha só. Entendeu? Então, ele pode rever todo o conteúdo, assistir todas as aulas de novo, fazer revisão. E isso está no cronograma dele. Então, se ele pegar o cronograma e fala, olha, aula 1, atividade 1, leitura 1. E o material também é didático, tá? Os livros são todos usados para concurso público, quem usa passa. E são gratuitos, estão na plataforma. Olha só. Então, ele tem uma sequência que ele segue. Ele olha aquela sequência e fala, tá, então a primeira aula tem que ver isso aqui. Então, ele vai na plataforma, olha, assiste, tal. Quando é 100% online. Quando é sempre presencial, ele tem essa tranquilidade de chegar lá no polo. Sim. Já com o material também todo pronto, né? Porque eu falo, gente, falo para os meus alunos, entre na plataforma antes de ir para o presencial, né, para aula presencial, assista todo o conteúdo e vão para lá com a cabeça cheia de conhecimento para dividir experiência com seus colegas, né? Porque lá em sala de aula, quando eles vão para lá, é para dividir experiências, né? O que eles aprenderam daquilo. E é muito bom, porque os nossos alunos, eles já têm uma certa maturidade. Né? O nosso público-alvo já é um público de 27 anos para cima, que perdeu a oportunidade lá atrás, que não conseguiu estudar antes, né? Por algum motivo, ou porque casou, porque não teve recurso financeiro, não teve até um empurrãozinho da família, uma orientação. Né? Então, quando ele se dá conta, ele fala, eu não posso perder tempo. Vai com dedicação. Vai com mesmo, dedicação, né? Entendeu? Então, esse é o diferencial do nosso aluno, né? Olha só. E eles têm um entendimento melhor, então eles aproveitam melhor. E o que eu acho mais maravilhoso disso tudo é na última colação de grau que teve dos alunos, um aluno, porque muito aluno, a gente não grava o nome de todo mundo, né? Ainda mais que tem muito aluno online, então tem gente que assim, é um en passant ali na minha vida, né? E eu na vida deles. Sim. Mas eu achava que eu era um en passant na vida deles, assim, muito superficial. E aí um dia, numa colação de grau, a hora que eu fui entregar o canudo, a aluna me abraçou e falou, obrigado por não desistir de mim. Olha só. Aí eu, por quê? Aí ela falou assim, porque um dia eu quis desistir, você sentou comigo e falou, você não vai, porque você põe o pé, o Deus te dá o solo. E aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, é o meu propósito mesmo, eu nasci pra isso, eu não vou deixar de desistir, eu não deixo. Eu falo, pode dever esse mês aqui, não preocupa não, deve o outro também, e não para de estudar, é seu futuro, vai dar certo. Que bênção. Ai, a gente entrou para esse lado emocional agora. Vamos falar um pouco da Marcele mãe. Uma Marcele que vejo que você tem uma filha que já é médica, né? Exatamente. Tem netos. Tem uma pequenininha. A rapinha do tacho. Fala um pouquinho pra gente desse lado. A maternidade começou muito cedo. Eu casei muito nova, né? Com 18 anos. Tive bebê com 18 anos também. Já casei, já engravidei, já fui. Sim, né? Tudo rápido. Eu sempre fui muito precoce, né? Aí, tive Marina. Marina foi uma bênção na minha vida. Isso já veio preparada. Minha filha, que é médica hoje, inclusive, ela tá fazendo residência, né, em obstetrícia, é um estouro na internet. É o meu orgulho, ela tem visualizações assim de 2 milhões de visualizações. Eu sigo ela, gente, é muito mesmo. Ela anda na rua, o pessoal reconhece e eu acho tão bacana isso, eu acho maravilhoso. Eu babo da minha filha, né? Ela é maravilhosa. E ela, inclusive, é responsável por ter me tornado vovó, né? Muito precoce. E também no último ano de faculdade ela já emplacou uma criança, né? E depois em seguida outra, e assim, tem meus netos maravilhosos, são uma bênção. Tive Marina, na realidade tive 3 filhas, né? Tenho 3 filhas. Eu tive Marina, há 18 anos eu tive uma outra filha chamada Heloísa. Falo pouco dela porque eu não gosto de histórias tristes, mas alguns momentos eu conto porque faz parte da minha história. Sim. E ela nasceu com uma malformação congênita. Até então lá eu não entendia muito bem. Não se tinha muitos casos, era 1 em 1 milhão, de como proceder no caso dela, né? Então, ela nascida, já levamos ela para Cuiabá e ali eu já fiquei com ela. No dia seguinte que ela nasceu, eu já corri para lá, já fui para o hospital com ela, não saí mais.
Aí eu fiquei 4 meses. 4 meses, eu fiquei 1 mês internada com ela. Ela teve que fazer uma cirurgia. Ela fez uma ilostomia. E aí fiquei 1 mês internada. E eu falo que Deus tem... A palavra tem força, né? E aí eu falava assim... No dia do meu aniversário é 20 de julho. No dia do meu aniversário, minha filha vai estar boa e vou receber alta. No dia do meu aniversário, vai receber alta. Isso era 30 dias antes. Aí, no dia do meu aniversário, eu entrei na UTI e eu não falei pra ninguém. A enfermeira pegou o pacotinho, falou, leva. Olha só. Recebeu alta. Sabe quando você sabe nem o que fazer? Presente de aniversário. Eu peguei assim, falei, agora, né? Eu não tava em casa, tava hospedado na casa, né, da minha ex-sogra e tal. E eu falei assim, cara, e agora? Ela me entregou, eu fiquei tão nervosa que imediatamente eu menstruei. Assim, eu falei assim, meu Deus. Na hora, né? Na hora, de tanto nervoso. Mas eu catei ela e saí com ela. Meu pai tava lá fora, minha madrasta tava todo mundo, porque era meu aniversário, não sei, pra almoçar. Eu falei assim, olha, cancelado, tô com a minha filha, leva ela. E aí teve alta e tal. Mas o processo de tratamento dela, eu tinha uma clínica de estética em Barra. E aí eu tive que ficar dedicação total a ela. Eu não deixava ninguém cuidar, porque ela precisava, tipo... Ela não podia contaminar de nada. Então eu fiz do meu quarto uma UTI e ela tomava medicação de hora em hora. Sim. E de hora em hora quem dorme. Eu não tinha recurso financeiro para bancar uma enfermeira em casa. A lata do leite dela na época era R$300, isso há 18 anos atrás, porque era um leite pré-digerido. Então era muito... Sim, sabe? Foi bem complicado. E aí ela desidratou, porque tomava muita medicação. Em uma das visitas ao médico, o médico falou, olha, eu vou ter que internar ela de novo na UTI porque ela tá desidratada novamente. E ela entrou e não saiu. Foi bem duro, foi bem difícil, mas... Eu imagino. Foi uma luta, porque eu falo assim, depois que você perde um filho, nada mais... Tudo muda, né? Tudo muda e nada te derruba. Sim. Pode cair, mas tu levanta, mulher. E eu falo que foi a viagem mais difícil, porque eu vim com a minha filha no caixão no meu colo, de Cuiabá pra cá. Dentro do carro da funerária. E essa foi a dor mais profunda que eu senti na minha vida. Eu imagino. Mas ela me ensinou muito. Ela me ensinou generosidade, amor, doação, que a gente veio para um propósito. Ela passou na minha vida, ela ensinou tanta gente. Ela ensinou todas as enfermeiras da UTI, porque quando não deu certo, as enfermeiras vieram chorando, falando, me perdoa, eu não consegui te ajudar a salvar sua filha. E não era nem responsabilidade delas. Porque minha filha veio com uma missão e ela cumpriu grandemente a missão dela. Com certeza. E ela era linda, mas enfim... Aprendi no dia seguinte, chorei tudo que eu tinha que chorar. Falei assim, obrigada. Agora eu me levanto e sigo minha vida novamente. Sim. E assim fui voltando pra minha vida normal, fui desenvolvendo e veio a Helena. A minha rapinha. Lutei muito, porque Helena veio nos meus 40 anos de idade. E eu falava assim, gente, olha só... Com 40 anos de idade, endometriose, DIU. Eu falei assim, eu tinha metade dos meus ovários, porque eu descobri depois da Heloísa que eu tinha endometriose. Então eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e tirei metade dos meus ovários. Então, eu falei assim, gente, não tem chances, né? Vou engravidar fácil assim. E o meu ex-marido falava assim, ele queria muito ser pai, queria muito. Aí eu falava assim, e agora, gente? Aí eu, tá bom, tá na mão de Deus. Aí fui no médico, tirei o DIU. Eu falei, deu 40 anos, tá na hora, meu relógio biológico não tem mais tempo. Aí eu peguei, fui no médico, tirei o DIU. E incrível que pareça, fizemos uma viagem que eu até sei onde eu engravidei. Fui pra Maresias viajar. E quando eu voltei, fui pra uma outra viagem e tal, fui andar de Eike. Eu caí pra caramba, porque eu nem tava imaginando que eu poderia estar grávida. Porque só tinha 20 dias. Sim. Né? Então, assim, é um histórico que a gente não imagina. Nunca. Aí quando eu cheguei de viagem, eu falei assim, cara, eu era pra ter menstruado, eu não menstruei. Aí minha mãe chegou e falei, mãe, tem um babado pra te contar. Vamos ali comigo na farmácia. Aí eu fiz exame na farmácia e deu positivo. Olha só.
Eu falei assim, não, vou pro laboratório, né? Vai Se ser tá errado. Não tá certo, não. Sei. Aí eu peguei e fui pro laboratório, fiz o exame. Eu estava grávida. Eu estava grávida e foi uma emoção assim, um susto, né? Sim. Porque eu falei assim, meu Deus, mas eu tirei tem pouco tempo esse DIU, como que eu tô grávida? E eu 40 anos e aquele medo e tal. Ah, o pai ficou enlouquecido, a família também, né? Todo mundo 40 anos, meus pais preocupados. Por causa do acontecimento da Heloísa, né? E eu tinha muito medo de acontecer de novo, então eu demorei muito pra tomar essa decisão. Até por questão de me proteger, eu tinha medo de sofrer tudo aquilo novamente, então eu demorei. Mas foi a melhor decisão do mundo que eu tomei, porque ela veio perfeita e engraçado, que eu tenho uma curiosidade, Marina ainda fazia medicina, e quem entrou pra me acompanhar no parto foi a minha filha mais velha, que é madrinha da minha caçula. Olha isso. Ela ajudou, o doutor Ábido fez o parto, ela que pegou a Helena pra mim, e eu muito preocupada, eu falei assim, tá tudo certo, minha filha, olha ela, olha tudo, se ela tá tudo certinho. Mãe, tá tudo certo, ela que me entregou pra eu cheirar, pra eu beijar. Deus. Eu chorava copiosamente, assim, sem parar. E o Ábido falava assim, calma, eu tenho que te costurar, você tá tremendo muito. E hoje ela tem 7 anos, uma grande piadista. Eu vejo você postando Meu as brincadeirinhas Deus, dela. ela tem cada tirada, ela é muito inteligente. Eu vejo. Então essa é a minha vida de mãe. Então, eu falo que às vezes eu tava essa semana, né, fechando algumas parcerias, fazendo visita com prefeitura, com empresas e tal. E aí a pessoa fala assim, pensa que eu sou só a empresária, né? Não pensa que eu sou mãe. De manhã eu tô com minha filha, fazendo tarefinha, cuidando dela, levando pra piano, pra tudo. Eu sou mãe. Com certeza. E aí, eu falo assim, você pode vir a 1? Eu falei, não, uma hora eu vou deixar minha filha na escola. Depois da uma hora... 1h15, 1h20. 1h15, eu estou chegando. Eu sou mãe primeiro, depois eu sou empresária e tá tudo certo. É isso que eu ia perguntar agora. Como que é lidar com essa rotina aí de mãe e de empresária? Como que você gerencia aí o seu dia a dia? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Equipe não, eu tenho um time. Eu tenho um time maravilhoso, que são muito bons no que eles fazem. Então, eu de manhã não vou para a faculdade, já estipulei que de manhã o meu tempo é da minha filha, porque eu quero tempo de qualidade com ela. Ela precisa de mim para a formação do caráter dela, né, de quem ela vai ser como ser humano no futuro. E eu preciso acompanhar isso, eu não quero perder isso na vida dela. Então, eu estipulei que nos períodos da manhã eu fico por conta dela. Ela almoça, dá comidinha pra ela, leva ela pra escola, 1 hora, Marcela empresária entra em ação. É tudo no relógio, tudo certinho. No relógio, tudo no relógio. Muito bom. E assim, algo que muita gente está curioso e curiosas, que quando eu soltei aqui nos bastidores que você iria vir, como é lidar com uma filha adulta, mãe, casada, médica e uma pequena. Qual é a diferença? Como é equilibrar os pratos? Que a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Uma pessoa da nossa equipe aqui falou, gente, eu tenho uma grande, mas eu não sei se eu tenho coragem de ter outra, porque tipo, é muito diferente, é começar do zero de novo. Então a rotina, como que é essa rotina das duas filhas, com diferença de idades? A Marina, ela já tá no mundo há muito tempo. Então a Marina, eu sou o suporte também dela. Ela já é casada, né? Então, tipo assim, quando nasceram os bebês dela, eu fui pra lá, fui ficar com ela no dia do parto, passei 1 mês, né, ajudando, dando banhozinho, né, intercalando junto com a sogra dela também, né? Então, a minha parte de mãe, sempre quando ela precisa, tô lá, né? Ela falou, eu percebo a voz dela não tá bem, eu falo, que é, né? O que está acontecendo? Então, mas assim, ela é muito bem resolvida, então nós temos uma relação agora de muita cumplicidade e amizade, né? Então, às vezes, eu sou muito filha dela também. Eu ligo, filha, ai, aconteceu isso, o que você acha? Ela, mãe, juíza. Olha só. Mãe, é assim, pensa por esse lado. Ai, tá bom. A minha filha nasceu pronta, ela tem uma inteligência emocional já vinda dentro dela. Ela nasceu com isso. Enquanto a minha geração tem que aprender, estudar e ler, ela já veio com essa sabedoria. Né? Então, ela é muito ponderada, ela é muito, assim, amorosa no cuidado da fala, de tudo. Você pode soltar uma bomba nela, ela vai parar, olhar para você e vai com toda a paz do mundo te explicar as coisas de uma maneira muito, muito humana. Sim.
Então, saiu e minha casa ficou vazia. Aí, em casa é só eu e Helena. Sou solteira, né? Então, eu e Helena, então ela é minha parceira de vida. Eu tenho minha rotina com ela. Meu pai é muito participativo também, né? Participativo não, pai é pai. Exato. E ele realmente faz o papel de pai dele. Ele é maravilhoso, é meu grande amigo, não é porque é ex-marido que não é amigo, é meu melhor amigo. Que bênção. Né? Nós éramos uma força de trabalho juntas. Eu tenho que enaltecer o Luciano dessa forma, porque tem que honrá-lo também, porque eu sou quem eu sou hoje pelo meu viver com ele. A minha vivência de 14 anos com ele me transformou numa mulher também que eu sou hoje, forte, decidida, resolutiva. Sim. Né? Então, isso foi construído, né? E pessoas afiam pessoas, né? Exato. É uma frase que eu acredito firmemente. E vamos falar agora do podcast. Ela também apresenta um podcast, exatamente. Gente. Você Pode Mais. Como surgiu essa história? Onde começou? Conta um pouco pra gente disso. Gente, olha só que loucura. Eu tava querendo um novo veículo de comunicação, de mídia para a Unopar. Eu falo assim, cara, eu já faço de tudo. Panfletagem, mídia em rádio, televisão, eu faço também carro de som de rua, Zé Poeta, tráfego pago, muito, tudo. Equipe de venda, então tudo. Eu falo assim, mas eu quero uma coisa nova. Eu já faço tudo. Eu falei assim, cara, mas o podcast tá em alta. E se eu pegar um podcast e levar uma pessoa de cada profissão, dos cursos que eu ofereço, para contar que, por meio da educação, a vida dele foi transformada. Sim. E eu falo assim, tá, eu tenho que fazer agora. O que eu preciso para fazer? Eu tive a ideia. A ideia é fácil, executar é um pouco mais complicado. Aí, eu peguei e fui pro Método CIS. Lá no Método CIS, ele não foi tão complicado. Ele dá um tapa em você e fala assim, acorda, minha filha, resolve e faça. Porque ele ofereceu um curso chamado ML5, que ele ensina a fazer as perguntas poderosas de sabedoria. Quando apareceu esse curso, eu olhei pra minha amiga Gisele e falei, Gi, eu preciso de perguntas poderosas de sabedoria para os meus entrevistados pro podcast que eu vou fazer. Ela, você vai fazer? Eu vou fazer. Bora fazer o curso? Bora, amiga. Bora agora. Já fomos lá, já compramos o curso e fomos para Cuiabá, fizemos o curso. Quando eu cheguei, eu já comecei assim, bom, quero fazer. Decidi a sala da faculdade que eu queria montar, falei, essa sala aqui, agora o que eu preciso? Aí eu fui estudar. Fui assistir salas de podcast, estúdios caseiros e tal. Aí precisava comprar aquela espuma de proteção para áudio e tal, para proteger. Aí fui encomendei a espuma. Falei, microfones, quais são os melhores? As câmeras, quais são os melhores? Aí eu comprei o kit inteiro. Aí foi chegando. Aí o Berdan olhou, aí eu conversei com o Berdan veio pro time, né? Falei, olha, tem tudo isso aqui. Quero montar um podcast. Você vai apresentar comigo. Agora, como nós vamos montar isso aqui? Como é que funciona esse tipo de coisa? Aí, contratei uma equipe e tal, para auxiliar nos primeiros vídeos, né? Sim. No formato e tal. E aí, a gente foi pegando jeito. E foi indo, e foi dando certo, as entrevistas são maravilhosas, realmente é um bate-papo bem tranquilo. Nós temos uma sintonia muito grande, eu e o Berdan, nós somos irmãos de alma, que eu falo. Gente, Deus coloca pessoas no caminho da gente, impressionante, né? E a gente tem uma identificação de irmãos. Então, quando ele tá pensando uma coisa, eu já falo, né? Ou ele é boca larga, porque ele fala mais, né? Assim, umas coisas que não pode falar em ar, eu fico, para, Berdan, cala a boca, vai ter que cortar tudo. Mas eu e a Bárbara também. Hoje ela não tá aqui, mas faz falta, que a gente sempre fica, dá um cutucãozinho aqui, outro ali, jeito. vai um suporte. Não, então é que eu falo, não, você não tá falando isso, na verdade, você não tá falando, não é possível, né? Mas enfim, a gente tem essa conexão e tá indo dando certo, né? Até hoje eu procuro pessoas que agregam valores. No carnaval eu levei grupo de pagode, né, que foi maravilhoso. Já levei dupla sertaneja pra tocar, né? Sim. A Sex Gizzy, pra dar uma palestra que foi maravilhosa, extremamente. Ela tá no YouTube, viu, gente? Assista. É maravilhosa. É maravilhosa, dá dicas excelentes. Então, e pastores, todos os segmentos a gente já levou e tá levando.
Sim. De pessoas que tiveram suas vidas transformadas, de alguma forma impactada. E eu acho importante, porque às vezes a pessoa está em casa, ela pensa, não, será que é só comigo que acontece isso? Ou que não vai acontecer? Não, gente, vida do ser humano é ser humano, todo mundo tem desafio. Né? Ou você acha que eu tô sempre linda, maravilhosa, que a gente tá bonita, impecável, sem cabelo arrumado? Não, tem dia, a gente tá de chinelinho em casa, topzinho, shortinho em casa, tá descabelada, sem maquiagem. A vida não é 100% Instagram. Ali a gente mostra só o que quer. Só o que quer. Exatamente. E muita gente vende ilusão. Exato. Né? Não vende uma verdade. Cuidado com os golpes, gente. Né? Tem muitos. Tem muito golpe. Cuidado. Não acredite nessas realidades que todo mundo vive só o extraordinário, só o maravilhoso. Não. No meio de tudo isso tem processos, tem dores, né? E as pessoas estão lutando, né? O meu Instagram é aberto e eu posto quem eu sou de verdade. Né? Eu não tenho nada para esconder de ninguém, eu ponho minha rotina mesmo. Lógico que eu não, se tá filho no hospital, eu detesto. Essas coisas eu não posto porque eu acho que também tragédia e doença, eu acho que é muito íntimo, você não tem que postar para ninguém ter piedade de você, porque detesto a autopiedade. Eu sou uma mulher que não gosta. Vem chorar pra cima de mim com que eu percebo que tá com frufru. Ó, tchau e benção, meu filho. Né? Então, sabe com esse problema? Por isso que eu falo que eu sou resolutiva. Então que nós vamos fazer para ajudar aqui, melhorar na sua vida aqui? Mas não. Plano de ação. Vamos resolver. Vamos resolver isso aqui. Exato. A pessoa sai até mais leve. Ai, meu Deus, tinha saída. Porque tem, gente. Sempre tem. É o que eu costumo falar. Só é um problema se tem uma solução. Porque se não tem solução, esquece. Exatamente. Esquece, não sofre com isso, nem deixa sofre, pra lá, porque não entrega tem o que fazer. Pra Deus. Exato. Então, se é um problema, tem solução. Vamos focar na solução e resolver. E é sobre isso. E conta pra gente um episódio que te marcou muito. Porque assim, a gente aqui sempre tem também episódios que a gente fica, gente, quando acaba, a gente tá todo mundo emocionado, tá todo mundo sentindo a emoção do dia. Conta, qual foi um desses episódios assim que se marca de forma surreal? Teve um episódio que me marcou muito, que foi do pastor Marozan, que inclusive foi quase um depoimento pessoal meu. Teve também um outro episódio também, foi bem bacana, mas o que me impactou muito foi o pastor Marozan contando a história dele e de quando eu decidi mudar minha vida. Porque ele veio e ele me deu uma cutucada, né? Ele tinha me dado um livro de presente e quando eu falei que eu não estava aguentando mais o fardo, que eu estava achando que estava pesado, que aí eu fui contar a história, que eu ajoelhei no chão e pedi para Deus, me ajuda. Sim. Foi quando eu realmente entrei para a igreja e falei, olha, é só Deus mesmo. E realmente foi. Mas foi por meio do Marozan. Ele me apadrinhou, eu falo que ele é um pai para mim, né? Inclusive é pai da minha melhor amiga. É um pai mesmo, me apadrinhou e ajudou a entender minhas dores. E aí ele me deu um livro que era de autoria dele mesmo. E eu li e ali eu entendi muita coisa. E eu me batizei e aí foi um episódio bem emocionante, porque ali eu mostrei, me despi, né? Tirei aquela minha armadurona, tirei a capa e foi lindo. Aí todo mundo chorou já logo, virou a choradeira. Eu falei, não, agora para, gente, que senão não vai acabar esse podcast nunca, não. Não, tem dia que a gente tem que dar uma segurada aqui também, a gente dá uma pausa, pega um lencinho, bebe uma água e recupera. Mas aquela pergunta que mata qualquer um. O que a Letícia, de 18 anos, gostaria de ouvir da Letícia de hoje? É isso. É o que tudo muda, né? É o que tudo muda. Tudo. Isso aí, assim, faz a gente refletir na vida, né? Quem é, o que faz. Mas eu vou responder essa pergunta, vou aproveitar. Isso. Ai. Pra mim, eu falo que eu amadureci de uma forma surreal em um episódio da minha vida que, assim, você relatou, né, agora da perca da sua filha. Eu tive esse episódio muito nova ainda, mas, assim, conheci um cara, aconteceu, foi um cara maravilhoso na minha vida. Quando eu contei que tava grávida, ele falou, vamos morar junto, vamos viver isso e vamos ver no que vai dar. Se não der certo, a gente tentou, mas vamos tentar fazer dar certo. Foi uma gestação muito difícil, eu me sentia muito sozinha, a emoção vindo. E assim, perdi com 16 semanas, então assim, já estava de 4 meses e pouco, já tinha barriguinha, vomitava todos os dias, foi bem sofrido, só que eu engravidei com o DIU, então assim, esse DIU entrou pra placenta, tentou fazer a retirada, então foi uma gravidez de risco desde o primeiro dia, e eu falo que esse episódio na minha vida que me mudou e me transformou.
Antes disso acontecer, eu era uma pessoa. Depois eu me transformei assim, numa Letícia mais madura, mais consciente. E eu falo que assim, que age mais com razão. Antes eu era muita emoção, sabe? Eu queria, eu fazia, eu vivia, eu não pensava nas consequências. Eu simplesmente queria viver minha vida e eu quero isso hoje, amanhã eu não quero mais, tchau. Eu brinco que é um pouco de geminiana também, porque eu era muito assim. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu pensei assim, cara, o que eu não quero que meu filho passe, as coisas que eu passei. O que eu preciso fazer diferente pro meu filho não viver. E isso me transformou. E cada dia dessa gravidez que eu vivi, eu tentava mudar quem eu era. Eu tentava mudar a realidade da vida que o meu filho poderia ter. E quando eu perdi, veio mais um choque ainda. Porque eu falei, cara, eu mudei tudo por um bebê que não vem mais. Por um bebê que não vai estar aqui. Eu mudei toda a minha vida por esse bebê. Então, assim, eu tive que me readaptar na vida. E não foi fácil, foi um processo muito complicado. Mas assim, passou e hoje é o que você disse aqui pra gente agorinha. Hoje é uma história triste, mas que teve seus motivos. Eu falo que meu filho veio no mundo durante esse tempo na minha barriga ali pra me transformar e transformar também a vida de muitas pessoas. Arrepiei. Porque quando você falou isso, não sei se você percebeu, mas o olho veio a lágrima, porque é exatamente o que eu penso. Veio pra transformar a minha vida e a de muitas pessoas também. Eu consegui enxergar muitas coisas. Muitas coisas mesmo que eu não enxergava antes dessa gravidez. Consegui valorizar pessoas que eu não valorizava como mereciam ser valorizadas. Não, enfim, resumindo tudo, mas assim, me transformou. Então a Letícia de 18 e a Letícia de hoje teve esse episódio no meio dessa história que mudou a história, mudou totalmente quem eu sou. Mudou tudo, é outra pessoa. E você sempre vai lembrar disso. Sempre, nunca vou me esquecer. Nunca, sempre. Porque o filho, eu acho que a coisa que mais marca um filho, uma mulher, é o filho. Sim, né? Nossa, não tem pessoa. como, porque a gente que gera, a gente sente mexer, a gente já era cada dia, não, enfim. É uma mudança mas me fala um negócio aqui. Você engravidou com o Dil, mulher? Com o Dil, mulher. Doutora, dá pra colocar 2? Porque eu sou boa pra engravidar, não quer. Eu fiquei preocupada agora. Quando juro? Com o Dil. Mas é qual? Mirena? Vamos derrubar a empresa também, né? Não vamos derrubar. Mas assim, era o de cobre. Tá. Que já tem alguns casos, só que assim, eu tinha feito um ultrassom há 2 meses atrás. E tava posicionado, lindo, perfeito, maravilhoso. Mas meu filho, quando é pra vir? Quando é pra vir, é o que eu falo, foi algo que Olha, Deus, mandou. não é pra vir pra mim não, tá? Eu também não tô querendo por enquanto não, tá? tá? Eu sou uma senhora de 47 anos, não tenho mais vida pra isso, eu quero só criar os meus e meus netinhos. Exato, eu também não tô querendo agora não, porque agora eu vou jogar pra daqui uns 7 anos. Agora não, tem alguns projetinhos. Mas é isso, assim, é algo que mudou e muda a vida da gente 100%, é outra pessoa. E é isso aí. E quer mexer com uma mulher, mexe com o filho, viu, gente? Mexe! Mexe. Nossa, mexe com quem tá quieto. Tudo. Mexe com quem tá quieto, até mexer com o filho. Eu tenho certeza disso. E assim, vamos falar um pouquinho do Jantar das Mães Empreendedoras? Então, bora! Gente, o Jantar das Mães Empreendedoras vai acontecer no dia 8 de maio, no Ibis Hotel. É um jantar que vai começar às 19 horas, mais ou menos, mas vamos chegar mais cedo, porque tem alguns brindezinhos, tá, que vai estar acontecendo, e vai mais ou menos até às 10h30. Vai ter um jantar maravilhoso, tá? Só que teremos 4 palestras incríveis. Gisele Gomes, do Sec Gize, vai estar ensinando coisinhas picantes aí pra alimentar o fogo do relacionamento. Esse eu vou falar que esse é maravilhoso. Ela tem dicas valiosas para as mulheres. Só essa palestra aí já tá 50% caminhada. Não, é surreal, gente. A Gisele, inclusive, ela vai ter um momento só pra ela, tá? Só pra vocês terem uma noção. Temos também a doutora Elaine Maia, que ela é ginecologista e obstetra. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a saúde da mulher, o quão importante é essa fase, o quão importante é o check-up, até mesmo para conseguir, né, manter a sua rotina. Vamos ter também Bárbara Souza, que é minha parceira, que não está comigo aqui hoje, mas ela vai estar falando tudo sobre marketing, como crescer nas redes sociais, como deixar a sua empresa lá no alto. E
Temos também que, pra mim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois que eu conheci esse mundo, é um pouquinho de mudança na minha vida também, tá? Elisa Naves com constelação familiar. Importantíssimo. Quem nunca fez, faça. Exato, gente. É uma coisa assim que é surreal, tá? Eu vou deixar ela falar pra vocês melhor lá na palestra, que ela vai estar explicando tudo sobre esse mundo. Mas assim, quando eu fiz a primeira, eu nunca mais parei de fazer. Porque vira uma chave na vida da gente, tudo começa a melhorar e você enxerga as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então assim, é surreal. E temos as nossas madrinhas, tá? Que uma delas é a Marcela. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu fiquei muito feliz com o convite, gente, porque eu acho tão importante todas as palestras que vão acontecer lá. E esse evento não é só um evento de palestras, é de network também. As mulheres, nós mães ou mulheres, até quem não tem filhos pode ir também, gente. Sim. É aberta a todas as mulheres, tá? Ou quer começar a empreender, quer começar a entender, a se soltar, a se relacionar com outras mulheres. É muito importante, porque tem aquele preconceito muito grande, ou aquele ditado que fala que mulher não é amiga de mulher, né? Exato. E, gente, isso tá caindo. Mulher defende mulher. Nos unir. Exatamente. Olha outra mulher com olhos de amor, enalteça o valor dela, fala bem dela. Porque tudo aquilo que você aplaude do outro, você atrai pra você. Não é? Exato. Então lá vão ter mulheres fortes, mulheres que vão ter conteúdo para passar para você, né? A gente vai estar junto trocando ideias, conversando. Então, se você tem um negócio e quer divulgar o seu negócio, quer falar para outras mulheres que estão lá, é a hora de você encontrar na hora que está fazendo, né, o coffee break lá, vai estar rolando, você vai falar do seu produto, vai se apresentar para a pessoa, vai conversar, ou vai só contar uma piada, falar potoca, que mulher gosta também, mulher fala igual homem, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Bárbara não pôde vir, mas ela mandou o recado que também agradece, que queria muito estar aqui com você, queria muito poder bater esse bate-papo com você. Mas é isso, muito obrigada e até dia 8, gente. Muito obrigada pelo convite, Bárbara. Que um dia eu possa voltar e você esteja aqui. Mas no evento a gente vai se encontrar, não preocupa não. E adorei participar. Letícia comunicativa, né? Mulher fala muito bem, linda, maravilhosa, né? Obrigada, gente. Né? E é isso aí. Até dia 8. Tchau. Tchau, tchau.